Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do nosso papai. Gratidão de coração por você estar nesse lugar. E mais um dia nós estamos aqui para poder dizer que o Senhor é bom, para poder falar da palavra dele. Hoje, como eu sempre faço, né? Mostro aqui a palavra. Hoje ela está aqui, ó, segurando o celular. E hoje nós estaremos mais uma vez dando continuidade, né, ao livro de Salmos, no livro 119, no capítulo 119 do livro de Salmos. E nós iremos fazer uma oração de gratidão ao nosso Senhor, para poder falar para Ele mais um dia, né, mais uma vez, que Ele é bom e que a misericórdia dele é o que nos mantém de pé. Eliana, todas as vezes você fala isso. Aí eu te pergunto, e não é a verdade, né? E não é a verdade, é a pura verdade, né? É a misericórdia dele que nos mantém de pé. Pai, nós rogamos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor por nos trazer até aqui. Rendemos graças ao Senhor, Pai, por nossa família, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelos livramentos, pelas coisas que nós nem vemos, mas o Senhor nos livra. Obrigado, Senhor. Obrigada pelas vezes que o Senhor nos livrou de pessoas com pensamentos maus a nosso respeito. Obrigada pelas vezes que o Senhor livrou a nós e a nossa família das pessoas que têm a língua ferina, que têm a língua disposta para poder fazer o mal. Obrigado, Pai. Muito obrigada. Rendemos graças ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pelas curas que o Senhor já fez em nós. E nesse momento também eu coloco diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que estão necessitando da Tua ajuda em sua saúde. E como uma pessoa que o Senhor chamou na terra para poder ser boca Tua, e com a autoridade que o Senhor nos deu, eu profetizo em o nome de Jesus, cura. Em o nome de Jesus, eu profetizo cura para essa pessoa que precisa, Pai, que está precisando de cura no seu corpo físico. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E que essa profecia, Senhor, ela alcance não só essa pessoa que está me vendo, mas também aquela pessoa que está acamada, aquelas que estão nos hospitais. Em o nome de Jesus, eu profetizo cura para que o teu nome, Senhor, ele venha a ser engrandecido, glorificado, e que essa pessoa venha dizer, foi o Senhor quem fez isso, Pai, em o nome do Senhor. E colocamos também diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que estão depressivas, aquelas que pensam em tirar a própria vida. Em o nome de Jesus seja repreendido todo espírito da morte, todo espírito do suicídio, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Misericórdia das mães, dos pais que estão com seus filhos nos vícios da droga, do cigarro, da bebida, da prostituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, do assalto, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Em o nome do Senhor, clamamos a Ti, pedindo a Tua misericórdia. E é assim, Pai, que nós Te agradecemos. E eu Te digo, Pai, eis aqui a minha boca disposta, eu estou disposta a Te doar a minha boca, a minha vida, para que o Senhor faça de mim segundo a Tua vontade, dá-me a revelação da Tua palavra. E obrigado pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Estaremos lendo... Vixe, passei aqui a página sem querer. Ou fui eu, ou foi o vento. Deixa eu voltar aqui. Estaremos lendo
do 22, né? A partir do 22, que diz assim, para você que está chegando e que não sabe, estamos lendo o Salmo 119. Essa foi a ordem que o Senhor nos deu. Diz assim o verso 22, tira de sobre mim, tira de sobre nós o opróbrio, ou seja, tira de sobre nós a vergonha, tira de sobre nós o escárnio, tira de sobre nós as risadas que já deram sobre nossas vidas, tira de nós os escândalos que nos fizeram passar sem a gente ter merecido, ou sem a gente ter feito algo para que esse opróbrio, essa vergonha viesse sobre as nossas vidas. Isso é o opróbrio. Tira de sobre nós o opróbrio e desprezo. Olha aí, desprezo também faz parte do opróbrio. Pois guardei os teus testemunhos. 23. Enquanto os príncipes se caluniavam, ou seja, os grandes se ajuntavam contra nós, né? E falavam contra mim, olha aí, o teu servo, nós meditávamos nos teus estatutos, ou seja, o Senhor nos livra, sim, o Senhor nos dá livramento, com certeza, sem dúvida alguma, mas nós devemos estar meditando e, como eu sempre estou falando, e praticando a palavra do nosso Pai. Vou ler aqui novamente. Enquanto os príncipes, fala de pessoas grandes, pessoas maiores, e às vezes não só maiores em posições, mas às vezes financeiramente, ou às vezes em cargos, em hierarquias, né? Ou às vezes até mesmo na maldade, né? São pessoas que têm uma maldade de só pensar mal do outro, ou planejar, arquitetar, tem malícia dentro de si e acaba infectando a outros, né? E contra as nossas vidas. Então aqui o salmista ele diz, enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. 24, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Olha que maravilha. Enquanto as pessoas más procuravam um jeito, se ajuntavam para poder estar desfazendo da vida de uma pessoa que leva a sua vida pautada aqui, ó, na palavra do Senhor. Hoje eu gosto sempre de mostrar ela, né? Mas hoje eu tô aqui segurando o celular exatamente nela. Um dos meus pedestais está aqui, não sei se chama pedestais, não sei nem como é que chama isso. Para segurar o celular, tá? Eu isolei ele hoje, o celular tá em cima da Bíblia. Então, essa pessoa, ela tá com a mente voltada nos conselhos da palavra do Senhor. E não tem como, a gente está praticando, está buscando ao Senhor e a gente não vê o agir de Deus nas nossas vidas. Ainda que para nós seja demorado, seja que, ai, nossa, quanto tempo faz que eu estou esperando que o Senhor me livre, que essa pessoa pare de estar me perseguindo, né? Então, a palavra de Deus, ela afirma que aqueles que confiam no Senhor, né? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, são pessoas que têm o livramento de Deus de certo. Ainda que, volto a dizer, ainda que para nós pareça ser tardio, mas não é. Verso 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra.
ou seja, me dá a vida segundo o que diz a tua palavra. A tua palavra me afirma que eu terei vida se eu estiver praticando aquilo que a tua palavra diz. Então, me dê vida, porque eu estou como alguém que está morto, pegado ao pó. Eu estou como alguém que está em desespero, né? Eu estou como alguém que já não vale mais de nada, então vivifique a minha vida. Nesse momento aqui, eu creio que o salmista, quem escreveu essa parte aqui, que eu creio que foi em vários momentos, né? Em vários momentos, porque até um livro muito grande, o Salmo 119, a gente vê que tem momentos que ele está alegre, tem momentos que ele está triste, tem momentos que ele está pedindo copiosamente que o Senhor o livre, né? Então, nesse momento, ele diz que ele sente como se a alma dele, os sentimentos dele, ou a própria vida mesmo, estivesse no pó, ou seja, estivesse morto, né? 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Os meus caminhos te descrevi, ou seja, eu sempre me revelo a ti em conversas. Eu sempre estou colocando diante de Deus o que se passa em mim. Então, e eu sei que o Senhor me ouve, diz o 26. Eu sei que o Senhor me ouve. Ensina-me os meus estatutos. A gente sabe que antigamente as pessoas não tinham acesso a uma Bíblia completa como nós temos hoje. Eles tinham algumas folhas, né? Que chamava-se de pergaminhos, algumas folhas. E aqui o escritor ele fala: me ensina os teus estatutos. Ou seja, me ensina além daquilo que eu já sei. 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Olha como ele estava tão angustiado, né? Se é que a gente pode falar assim. Uma pessoa dessa estava angustiada, né? Estava angustiada. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Ou seja, há muitos momentos em que a gente está vivendo situações, como estava aqui, dá para perceber, né, que esse escritor estava vivendo isso. Há momentos que a gente está tão desesperado em ver a ação de Deus, né? Está tão desesperado que a gente acaba se confundindo. E isso é um risco, né? Porque muitas das vezes o inimigo ele se aproveita daquela situação que nós estamos, né? Como eram os amalequitas, né? Ficavam esperando, escondidos no deserto, esperando as pessoas que estavam fracas para poder eles roubarem, né? Aquilo que as pessoas tinham. Então, é muito perigoso a gente estar vivendo numa situação dessa aqui, e aí o inimigo ele acaba nos confundindo, a gente passa a achar que uma coisa é de Deus quando não é. Passamos a achar que uma coisa é boa quando não é, né? E isso é muito perigoso. A confusão é muito perigoso, a dúvida. E a confusão que eu estou falando não é a confusão de brigas, mas a dúvida, de se confundir, né? De ficar confuso. Isso é muito perigoso. O 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, ou seja, andarei apressadamente quando o Senhor abrir o meu coração e eu conseguir entender o que é que o Senhor está falando para mim. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de
todo o meu coração. Que maravilha, que bênção. E eu sinto na minha alma o desejo no meu espírito e na minha alma o desejo de continuar lendo. Fazei-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nele tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Observa isso, né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Aqui ele pede que o Senhor tenha controle do coração dele, do espírito dele, da vontade dele. E não... Porque se o Senhor tiver o controle da minha e da sua vida, nós não teremos esse olhar, esse desejo de cobiçar aquilo que é do outro ou de viver a vida que o outro está vivendo, porque, como diz um ditado, né? Grama verde, a grama mais verde é a do vizinho, a vida melhor é a do vizinho, né? Isso por quê? Porque nós não estamos vivendo ela. Vai viver que a gente vai ver, né? Que ele também tem problema. 37. Desvia os meus olhos de contemplares a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Ou seja, não me deixe estar olhando para coisas que aqui vão ficar, coisas que não vão me levar à frente, coisas que não são permanentes, coisas que são a vaidade, né? Coisas que ela tem tem uma vida curta, né? E na maioria das vezes, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente vê pessoas que acham até que quem não tem essa vaidade do ter, do querer, do exibir, né? Acha até que a pessoa, nossa, que pessoa estranha, não tem vaidade, não tem anseio, não tem, né? Não busca desenfreadamente aparecer, se mostrar. Eu tô falando isso, queridos, porque eu já vivi, né? Eu já vivi isso, de achar que eu tinha que mostrar, estava indo na mesma mão do mundo que eu digo assim, da maioria. Só que nós, ovelhas de Cristo, nós devemos andar, filhos de Cristo, andando pela palavra, nós temos que andar na contramão. O mundo está indo para cá e aqueles que estão dentro da palavra, eles estão indo ao contrário. Então desvia isso de mim, Senhor, me ajuda. Ele faz uma palavra, ele faz um pedido, me ajuda a me desviar de ter os meus olhos, de ter a minha vida, de ficar contemplando, de ficar desejando ter a vaidade. E limpa o meu coração, dá vida para o meu coração, dá vida para o meu caminho. Aí o 38, confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina para o teu temor. Desvia de mim o opróbrio, novamente ele fala do opróbrio. Desvia de mim o opróbrio que temo, ou seja, que eu tenho medo, que eu tenho temor, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os seus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Ou seja, me dá a tua vida pela tua justiça, pela tua graça, pela tua misericórdia. Por isso que a gente tem que estar sempre clamando pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, porque a graça do Senhor é um favor que a gente não merece e a misericórdia dele é pelo amor dele a cada filho. E nós devemos estar continuamente vivendo a palavra, lendo a palavra, se apegando à palavra, porque não podemos e nem devemos estar vivendo como as pessoas que desejam ter o que não é para ter, e muitas vezes tem e é só para a morte, e tem e é só para poder depois estar atrás das grades, como a gente vê aí, né? Pessoas que têm e tá
como dizia meu avô, que naquele fuzuê todo, né? E todo mundo acompanhando, e todo mundo falando, e de repente quando você vê, vai para trás das grades, está atrás das grades, ou quando você vê, estava fazendo alguma coisa ilícita, que não para atrás das grades, mas estava fazendo alguma coisa ilícita. Então devemos ter muito cuidado, porque o nosso eu, a nossa carne, a nossa matéria, que é terrena, ela já anseia, deseja as coisas terrenas. Mas quando a gente está aqui, ó, dentro, quando a gente está aqui, ó, dentro da palavra, vivendo a palavra, ó, ela aqui, ó. Quando a gente está vivendo a palavra, a gente e buscando a Deus continuamente, a gente consegue viver, como eu disse, na contramão, indo ao contrário daqueles que buscam as coisas perenes, as coisas que aqui vão ficar, as coisas passageiras. Anseiemos os céus. Anseiemos viver aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Ah, Eliane, é para não ter nada? Não, não é não ter nada, mas é ter aquilo que é o bastante para ter para nós e para ajudar nossos semelhantes. Ter aquilo que o Senhor tem para nós, porque a palavra dele diz aqui em Salmo 139 que ele já escreveu uma história para a gente viver antes mesmo da gente sair do ventre da nossa mãe. Então, anseiemos viver aquilo que Deus tem para nós e não o que o mundo nos oferece. Porque o que o mundo nos oferece é tipo, Eliana pode dizer assim, Eliana poderia fazer como os outros fazem, colocar uma forma chamativa no canal para poder ela bombar, para poder vir muita gente, para poder ter muita curtida, para poder isso, para poder aquilo, mas não, queridos, esse lugar aqui é um lugar onde o Senhor colocou nas minhas mãos, pela misericórdia dele, pela infinita graça dele, Deus colocou em minhas mãos e consagrou a mim para me entregar, para eu cuidar, para eu zelar e para quem de verdade goste da palavra de Deus. Isso aqui é um lugar para palavra, para quem gosta de palavra, não é para como é que eu posso dizer assim, não é para eu me engrandecer, mas se alguém aqui que é para ser grande, se tem alguém aqui que é para ser grande, que é para ser exalado o cheiro dele e a essência dele, é o meu Pai. Amém? Vamos lá, Eliana, então o que é de Deus nunca vai ser grande? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que eu não devo andar pelas medidas de quem não está pautado na palavra. Você vê, queridos, que muitas das vezes pessoas por aí que nem mais a Bíblia não usa, né? Não usa nem mais a Bíblia, é só uns papéis de alguém que escreveu, é só umas folhas, de alguém que escreveu, fez uma redação ou colocou lá no chat GPT, colocou lá o que é que vai falar e aí vem ali, escreve, o chat GPT vai ali, escreve aquelas coisas e a pessoa vem e escreve tudo aquilo ali bonitinho, lindinho, ao invés de andar pelo Espírito Santo de Deus, ao invés de andar pelas medidas de Deus. Tomemos forma do Espírito Santo, tomemos forma do nosso Pai e não andemos pelas medidas do que a maioria faz. Amém? Jesus, eu me lembro de Jesus, me fez lembrar agora de Jesus. Estava havendo festa em Jerusalém e os irmãos de Jesus pegaram e disseram para Jesus, tu não vai subir para Jerusalém? Ninguém que faz essas coisas que você faz, ninguém que fala assim, ninguém que faz essas curas, essas coisas, ninguém que faz esse tipo de coisa fica escondido, não quer se mostrar, tem que se mostrar que é para todo mundo ver. Observa como encaixa dentro disso que eu estou falando. E ali Jesus disse, ainda não é a minha hora, eu não subirei. E ali os irmãos de Jesus foram na frente e Jesus continuou em casa.
Mas como era a vontade do Pai, e ele andava para fazer a vontade do Pai, como era a vontade do Pai, que ele subisse a Jerusalém, os irmãos foram e depois Jesus subiu. A Bíblia diz que no meio da multidão, e no meio da multidão ele falava das coisas do Pai, ele curava, ele fazia o que era a vontade de Deus, o que era a vontade de Deus, mas sem estar se gloriando por aquilo. Então, andemos fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus faça algo como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Ei, Deus não deve nada, nem para mim, nem para você. Deus não deve nada. Ao contrário, nós é que devemos andar segundo a vontade dEle. Nós é que devemos fazer a vontade dEle, porque queremos que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que sabe, se botar assim é tipo assim, é um caderno cheio de coisas do que é para Deus fazer na minha vida. Agora, e eu? E a minha parte? E a minha parte, o que é para fazer? O que é que Ele me pede para fazer? Eu estou fazendo, né? Então, é muito importante a gente andar segundo a vontade do Senhor. A Bíblia fala, e eu gosto sempre de repetir isso. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, aquilo que é necessário para a minha vida, para a sua vida, o Senhor traz e coloca nas nossas mãos. Amém? A palavra de Deus também fala que há tempo para todas as coisas e que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Lembremos disso. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para poder a gente estar falando. Lemos até o 40. Amém? Não esqueça que a mão do Todo-Poderoso ela está sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que te traz inquietação, que te traz preocupação. E não esqueça que aquilo que te traz dúvida, ela não vem do Senhor, porque o que vem do Senhor não provoca dores, não provoca tristeza, muito menos dúvida. A mão dele está estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.